noite, parabéns pela vitória. Queria falar contigo justamente sobre a importância dessa vitória depois de uma semana, mano, tão conturbada que teve o Inter. Como foi o teu trabalho, o trabalho da comissão técnica, para evitar que os problemas da semana se refletissem no jogo e culminassem nessa vitória do Inter? Bom, boa noite, obrigado, primeiro. Não tive muito trabalho, sinceramente, para que ficássemos concentrados naquilo que era o mais importante, que é a parte de dentro do campo. Desde a quarta-feira mesmo, quando transferimos o treinamento e a direção em contato com os jogadores, em comum acordo, o presidente me questionou da possibilidade de fazer isso à tarde. Eu disse que não teríamos problema, não teríamos prejuízo nenhum. Na verdade, o prejuízo fica por conta do desgaste externo, porque as coisas sempre têm desdobramentos. Eu falo que a gente tem que saber conviver com essas questões, né? Sem perder exatamente o foco do principal. Tá? Não tive nenhum problema, nem no treinamento da quarta-feira, que foi realizado, né, no nível que tem que ser realizado, dos outros dias também. E tudo que fiz em relação à equipe obedeceu os critérios técnicos, táticos e estratégicos, sem nenhum outro tipo de envolvimento, porque não misturamos as coisas. Se falamos uma coisa externamente, temos que ter uma postura correta, transparente, interna também, foi o que eu fiz. Mano, boa noite. Você promoveu uma mudança no time hoje com a entrada do Gabriel na vaga do Depena. E a gente viu em algum momento do segundo tempo, o torcedor que veio aqui ao estádio pedindo a entrada do Depena, ele entra, o Inter faz 2 gols, sendo um dele. Ele tinha condições de começar o jogo, não tinha, e queria te ouvir sobre a escolha pelo Gabriel. Tinha condições de iniciar o jogo, foi uma escolha minha em função do histórico que o adversário tem em casa como mandante. Tem um início sempre muito avassalador, muito forte, e a gente necessitava de um jogador a mais no setor de contenção. Tá? Pena, como você sabe, é um extrema, foi contratado como um extrema. Eu o transformei, ou eu o convidei para ser um médio volante. E fico feliz até que ele tenha esse reconhecimento externo, porque é sinal de que acertamos naquilo que queremos fazer. Mas no Internacional não tem nenhum jogador que não possa ficar no banco, no elenco, e não tem nenhum jogador que não possa jogar. Mano, lá no seu íntimo, depois de quarta-feira, você ficou preocupado que aquele episódio poderia influenciar de forma negativa no primeiro jogo? E o primeiro jogo era esse. E aí, antes da partida, hoje eu te perguntei sobre se tinha um lado bom, né, daquela situação. E você me disse, se o pessoal está unido, espero que esteja unido dentro de campo também. A gente viu união, principalmente na comemoração do gol, todo mundo foi lá, enfim. O que dá para falar agora depois disso? A mesma coisa que falei antes, né? Não é pelo resultado de vitória que vamos mudar a nossa avaliação dos fatos. Não somos ingênuos para saber que se tivéssemos perdido o jogo, muitas e muitas histórias iriam aumentar, porque é assim que estamos maduros o suficiente para saber que tudo o que fizemos tem consequências. E no futebol, que é um meio onde as coisas têm uma repercussão muito grande, num clube como o Internacional, que é um clube de massa, elas são ainda maiores. Então a gente sabe que as consequências vêm e nós temos que entendê-las. Mas disse isso aos jogadores também. Não vou falar uma coisa fora e outra coisa lá dentro. É nessa hora, dentro do campo, quando o futebol fala, que a gente também vai ter uma oportunidade de mostrar essa união. E penso que o episódio vai deixar o grupo mais forte. Exatamente como tem que ser nessa nossa dura caminhada aí que é o futebol. Mano, boa noite, tudo bem? Você é experiente no futebol, não é de hoje, de repente a gente fala, o time do Mano não vence a 5 jogos. Daí hoje você ganha, o time do Mano não perde a 6 jogos. O futebol... Não perde a... Não, você ainda não perdeu, 13, isso, mas vinha 5 sem perder. Você ainda não perdeu no comando, mas o futebol, quando você olha o número, olha lá, né? Quando você olha o número,
Agora, a pergunta é o seguinte, aqui, do lado do Red Bull Bragantino, são 9 jogos sem vencer, daí você sabe também como é esse peso. Hoje, no início, de repente, teve bola na trave do Red Bull Bragantino, teve o Daniel trabalhando muito, então o Inter vence, né, tem que comemorar, grande vitória. Mas você viu também, nesse início, oscilações, como que você analisa o jogo em si? O 2-0, de repente, né, traduz, de fato, o que foi o jogo ao todo? Se não existe um erro grave de arbitragem, para mim sempre é justo, porque você sabe que esse negócio nós temos que colocar a bola lá na casinha dos caras. E já fizemos jogos melhores e não colocamos a bola lá. Nessa série de empates, por exemplo, que tivemos. Tá? Então, acho justo por isso. Foi correto, as decisões foram corretas e o Bragantino acertou a trave e nós um pouquinho mais para dentro. A gente sabe como foi o jogo e sabia como ia ser o jogo e nos preparamos para esse jogo. Penso que estamos levando a vitória daqui porque entendemos como deveríamos tentar construí-lo. Pode não dar certo, porque o futebol realmente uma bola pode mudar tudo, né? Mas na minha visão de leitura de futebol, penso que o Bragantino só construiu alguma coisa quando a gente errou feio. Porque a equipe esteve muito bem posicionada durante os 90 minutos, saiu muito contente com a resposta que ela deu, não por nada da semana, pelo jogo anterior que nós fizemos contra o Atlético Goianiense, que pela primeira vez na série de jogos que tivemos, a equipe se desorganizou. E esse sempre é o pior caminho para tentar resolver qualquer dificuldade que se tenha. Nós empatamos outros jogos, nós não fizemos gol contra o Avaí, mas a equipe terminou como tinha que terminar, terminou pressionando, terminou organizado. Não foi assim diante do Atlético Goianiense, e aí saímos para iniciar a semana para corrigir isso. E bati muito em cima dessa situação. Não podemos nos desorganizar para tentar resolver os problemas, porque aí vamos piorar. E não vamos encontrar soluções, e acho que o grande mérito da equipe hoje foi exatamente esse. Em momento algum se desorganizar para tentar fazer o resultado. Mano, boa noite, Eberson, Rádio 102 FM. Ainda nessa questão de trabalho, do lado do Bragantino são 9 jogos sem vitória e a menor média de idade dentre os clubes do futebol brasileiro. Aqui se fala muito que com essa juventude o lado psicológico tem atrapalhado muito. Por mais que você tenha jogadores extremamente experientes como Edenilson, Alan Patrick, hoje teve uma participação muito importante dos jovens com o Maurício e o Johnny, jogadores na casa de 20 anos. Como é que tem sido o seu trabalho e como é que você procura trabalhar com esses jovens? Bom, eu assisti vários jogos do Bragantino na preparação do nosso jogo para enfrentá-lo. E quase que invariavelmente, mesmo não conseguindo o resultado, o Bragantino fez bons jogos. O último jogo diante do Goiás é um exemplo. Perdeu de 1-0, mas o primeiro tempo era para ter resolvido o jogo. Mas existem momentos que às vezes as coisas parece que não encaixam bem, param de dar certo. E não vejo isso como um problema psicológico. Não podemos levar tudo, sempre que acontece alguma coisa, o psicológico, é jogo, é futebol. Existem momentos em que a confiança está mais alta, porque os resultados estão vindo e tudo fica mais fácil. E existem outros momentos que parece que ela bate no poste mais vezes, parece que escapa aquele gol que antes a gente fazia com mais facilidade e não faz. Então, aumenta a pressão. E sempre se estabelece um momento mais difícil. Mas eu não tenho dúvida que o Bragantino vai recuperar, porque é uma equipe muito qualificada, tem um trabalho muito bem feito pelo seu treinador, não é à toa que está aí há bastante tempo. Vai ser pressionado, como todos nós somos, quando o resultado não vem, né? Mas já tem experiência e tem conhecimento para resolver as questões do Bragantino.